O preço do carvão vegetal não para de subir. Nunca o carvão vegetal esteve com preços tão altos. Mas será que vai continuar assim? Tem deixado realmente os produtores de carvão vegetal extremamente felizes, colocando margens de lucro altíssimas. Nesse vídeo, eu vou apresentar para você 9 fatores que têm configurado o porquê desse carvão tem que continuar tão alto. Mas será que vai continuar assim? Então fica ligado nesse vídeo, porque ele está simplesmente incrível. Aproveita o momento, se inscreve aí no canal, ativa a sinetinha e roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Muito bem-vindos! Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvoaria Perfeita, Academia do Carvão e Fórmula Brinquedo do Carvão. Bem-vindos! Gente, eu vou apresentar para você aqui os 9 fatores e vou responder 3 grandes perguntas para você. Então vamos aqui no nosso tema. Deixa eu compartilhar o meu slide com vocês, tá? Ao final desse vídeo, eu vou responder essas 3 perguntas de forma simples, que é: por que o carvão vegetal não para de subir de preço? Até quando e quanto que o carvão ainda vai subir de preço? E será que é a hora da gente investir em um negócio de carvão vegetal ou é a hora de colocar o pé no freio? Eu vou responder essas 3 perguntas, vou apresentar aqui todo um cenário nacional e mundial para que você tome as devidas decisões e responda essas perguntas no final desse vídeo. Então vamos lá, gente. O que eu fiz aqui para que vocês entendessem por que o carvão vegetal ele não para de subir de preço? Por conta de 3 grandes fatores. O primeiro são fatores de mercado mundiais que estão ligados à siderurgia, que é exatamente esse quadrinho amarelo que vocês estão vendo aqui. Existem 3 elementos que influenciam o mercado siderúrgico no mundo e isso inflaciona o carvão. Existe aqui o quadrinho verde, que são fatores nacionais, são fatores Brasil. E eu vou falar desses 3 fatores também. E esses fatores, eles colaboram ou para o preço do carvão vegetal subir ou para o preço do carvão vegetal descer. E por fim, novos fatores políticos e fatores de inovação que também contribuem para que o preço do carvão vegetal suba ou desça. Se você quer entender mais do mercado, se você quer realmente aprender mais sobre quando investir, quando parar, assiste esse vídeo que realmente vai abrir a sua cabeça acerca de mercado de carvão vegetal, ok? Então vamos lá, gente. Primeiro grande motivo ligado aos fatores de mercado. Olha lá, gente. Preço do minério de ferro. Eu fiz aqui um levantamento das tendências de algumas commodities nos últimos 5 anos. E a primeira dela é o minério de ferro. A gente sabe que a produção de aço depende de carvão, depende de minério. E quando você aumenta o preço do minério, isso interfere no preço do carvão mineral e principalmente no Brasil no carvão vegetal. E olha o que tem acontecido nos últimos anos, tá? Nos últimos 5 anos, uma tendência de crescimento do minério de ferro. Houve uma queda aqui início de 2022, mas ele voltou a subir novamente. Ou seja, eu venho nos últimos 5 anos de uma forma de tendência crescendo em termos de minério, ok? Então, isso tem alavancado de forma considerável o preço do aço. Se aumenta o preço do aço, automaticamente ele puxa toda uma cadeia produtiva, incluído o carvão vegetal. Vamos aqui para o segundo motivo, gente, que tem feito com que o preço do carvão vegetal continue subindo: o preço do carvão mineral. No mundo, à exceção do Brasil, o Brasil também produz aço a partir de carvão mineral, e no Brasil se produz aço a partir de carvão mineral e vegetal. De uma certa forma, a nível de mercado, o carvão mineral ele compete com o carvão vegetal. Ainda mais porque no Brasil, 85% do carvão vegetal ele é destinado basicamente para aço, para metais. Então são os metais que ditam o preço do carvão vegetal no Brasil. Então veja só, nos últimos 5 anos, o preço do carvão mineral vinha muito baixo, baixou a mínimas aqui em 2021 e escalou de forma brutal nos últimos meses aí ao longo da pandemia e agora durante a guerra da Ucrânia. Se o preço do carvão mineral sobe, o preço do aço sobe no exterior, que puxa o preço do aço no Brasil, que permite que o preço do carvão vegetal suba. Vamos agora ao terceiro motivo, que tem a ver também com o mercado mundial, gente. Vamos lá, preço do aço. Olhem aqui.
O preço do aço nos últimos 5 anos vinha numa certa base, teve queda em 2020, voltou a subir com a pandemia e agora com a guerra da Ucrânia, tá? Trouxe todos esses gráficos aqui, gente, a partir do Trading Economics. Eu fiz uma pesquisa recente especificamente para vocês. Peguei cada commodity, cada elemento, levantei nos últimos 5 anos, podia olhar para 10 anos, 1 ano, mas eu travei nos últimos 5 anos as tendências para que vocês pudessem enxergar o comportamento dessa commodity nos últimos 5 anos. Então, os 3 últimos elementos que eu mostrei para vocês, minério, carvão mineral e preço de aço, subiram. Se esses 3 elementos no mundo subiram, o preço do aço no Brasil subiu, o que permite com que o preço do carvão vegetal também suba. Agora vamos falar de mercado nacional. Como que o mercado nacional afeta o nível Brasil, que é a caixinha amarela. Nós falamos da caixinha verde. Nós falamos até o momento, vamos trazer aqui o slide novamente, os 3 elementos da caixinha amarela. Agora vamos falar do mercado nacional, tá? Vamos aqui, gente. Preço da madeira. Gente, eu puxei aqui o preço da madeira serrada, eu não achei da madeira in natura, mas o preço da madeira serrada, logicamente, é influenciado pelo preço da madeira serrada. O preço da madeira também nos últimos 5 anos, assim como os outros elementos, aumentou também de forma considerável. Olha lá, tendência de crescimento dos últimos 5 anos, principalmente quando veio a pandemia em que o preço começou a oscilar e começou a subir. Todas as commodities, de uma forma geral, têm subido a partir da pandemia e também com a guerra da Ucrânia, ok? Então vamos lá, gente. Segundo elemento, preço do petróleo. Olha aí, muito influenciado agora, principalmente por conta da guerra também da Ucrânia. Houve essa influência aí do crescimento. Daniel, mas como é que o preço do petróleo vai afetar aí o preço do carvão vegetal? O preço do petróleo vai influenciar porque as atividades florestais exigem muito maquinário pesado, motosserra, máquina de corte, máquina para encher forno, tirar forno, transporte de madeira, transporte de carvão. Então o petróleo, ele contribui de forma significativa no custo do carvão. Vamos lá, o preço da madeira em pé subiu. O preço do petróleo, que faz toda a logística, também subiu. O que vai acontecer? O custo do produtor de carvão subiu. Apesar de ter subido o preço do minério e carvão mineral, aumentando a margem de lucro, esses outros preços começam a espremer a margem de lucro. E quem não tem competição sai do mercado e quem tem competição sobrevive. Vamos ao terceiro elemento aqui da caixinha verde, que a gente está falando do mercado nacional. Preço do dólar. Esse sim foi o único que mudou. Olhem lá o comportamento, tá, gente, do dólar. Nos últimos 5 anos, vinha muito baixo, disparou em 2020, manteve-se estável em 2021 e voltou a cair agora em 2022, algo que não acontecia há muito tempo. Isso, de uma certa forma, prejudica a exportação, os produtos brasileiros que concorrem no exterior. Se eu tenho um dólar alto, favorece muito o mercado de carvão vegetal. Esse foi o elemento, até agora, dos 5, que contribuem de forma significativa para que você se torne menos competitivo. Lógico que o preço da madeira e do petróleo também. Então os elementos a nível nacionais, de uma certa forma, desfavoreceram. Mas como o crescimento do minério, do carvão mineral e do aço foram muito maiores, tá? E o preço do dólar tem uma diferença ainda muito grande em relação ao real, isso tem favorecido de forma considerável a subida de preço do carvão vegetal. Vamos aqui, gente. Quadrinho rosa agora, tá? Então eu falei do mercado internacional, falei dos custos Brasil, né, que prejudicam o produtor brasileiro, mas tem contornado essas condições. E agora eu vou falar de aspectos de inovação e aspectos geopolíticos que têm configurado uma nova tendência de mercado. Vou apresentar para você aqui o 7º elemento. Guerra na Ucrânia provoca revisões em taxas de juros e inflação no Brasil. Quando a taxa de juros no Brasil sobe, o que acontece? Entra investimento estrangeiro, logicamente que vai ser realocado no mercado de ações, mercado de renda fixa e outros mercados nacionais. O Brasil se tornou a 2ª maior taxa de juros do mundo com a guerra na Ucrânia, perdendo só para a Rússia. Então, o pessoal começou a sair da Rússia e de outros países que não são tão interessantes de investir e jogou dinheiro aqui no Brasil. Se jogou dinheiro no Brasil aqui, alguns investimentos começam a sair do papel e realmente começa a alterar a segmentação de produtividade, de industrialização de certos países. Olha o outro aqui, ó. Guerra na Ucrânia evidencia mudança no processo de globalização da economia.
tá? Especialistas apontam para um novo equilíbrio entre geopolítica e globalização após o conflito. Muita coisa vai vir para o Brasil para ser produzida agora. Vai sair ali da região da Europa e eu digo que aço vai ser um dos produtos que vai alavancar o mercado brasileiro, principalmente em siderúrgicas multinacionais, siderúrgicas estabilizadas no Brasil. Elas vão abocanhar um grande mercado siderúrgico, fazendo com que o mercado de carvão vegetal realmente venha a crescer. Vamos aqui para o 8º motivo, acordos internacionais, gente. Isso aqui tem a ver agora com um outro vídeo. Traz a câmera aqui pra mim, que eu falei, chama-se O Fim do Carvão. Depois você vai assistir aí, vou deixar aqui no card em algum canto também, sobre o fim do carvão, em que eu falo dessa questão da COP26, do Acordo de Paris, em que os países assinaram para diminuir o uso de carvão mineral no mundo. E quem que cresce com isso? Carvão vegetal. Se eu tenho menos uma fonte de combustível fóssil, as fontes renováveis elas sobem de preço, elas começam a ter mercado e capacidade de ser utilizada. E o mercado siderúrgico, que é altamente dependente do carvão mineral, principalmente no exterior, tem que buscar formas de descarbonização. Uma das formas é investindo em outros países ou investindo em que parte do seu carvão mineral seja substituído por briquete de carvão vegetal, finos de carvão vegetal ou outras. Então, muitos projetos a partir de carvão vegetal vão advir desses acordos internacionais que foram realizados aí a nível internacional e que toda a cadeia mundial já, em todos os segmentos, papel, carvão, energia, tem falado de descarbonização, tem falado sobre geração de crédito de carbono, de economia verde como um todo, tá? Então tá aqui, ó, investidores reconhecem metas, mas cobram estratégias para descarbonização. Isso tudo conclui que reduzir emissões de carbono não prejudicará o crescimento econômico. Com relação, inclusive, a esse último fator aqui, gente, quando você faz um estudo de crédito de carbono para um determinado caso você tenha interesse de entender esse seu segmento de carvão vegetal, só entrar em contato aqui também, tá? Quando você faz um estudo de econômico energético da sua matriz, você começa a detectar oportunidades de economia daquela matriz energética e de substituição. Então, quando você faz um levantamento de quanto você gasta de combustível, petróleo, aquilo te abre os olhos para oportunidades. Então, toda vez que você parte para uma economia verde, mesmo que você pague mais caro, você começa a criar cenários que podem beneficiar a sua produção como um todo em termos de carvão vegetal. Vamos agora, gente, para o nono e vou responder as 3 perguntas aqui no final. Então, aquelas 3 perguntas que eu fiz para você, vou responder depois do nono. Então, fica até o final do vídeo, que eu vou simplificar tudo isso que você está aprendendo aqui agora de forma rápida e abrangente em termos do seu negócio de carvão vegetal e até quando que o carvão vegetal vai continuar com preços realmente incríveis. Então, vamos lá, gente. Vamos para o nono fator, que é um fator de inovação. Vamos lá. Brasil, gente, quer vender, deixa eu tirar o meu rostinho aqui, ó, hidrogênio verde como alternativa à Europa. Vocês sabiam que hidrogênio ele pode ser produzido a partir do carvão vegetal? Você pega o carvão vegetal, aplica vapor d'água e você produz hidrogênio líquido. Então, o carvão vegetal pode se tornar uma excelente fonte de produção de hidrogênio verde. O Brasil quer exportar hidrogênio verde. Olha lá, China anuncia metas de produção de hidrogênio verde. Briquete verde irá reduzir emissões na siderurgia. Então eu acredito muito que o mercado siderúrgico, o mercado de novos combustíveis vai explorar finos de carvão vegetal, vai explorar o próprio carvão vegetal para montar a sua matriz. E esse é o momento de você, como produtor de carvão vegetal, começar a enxergar novas oportunidades. E agora eu vou responder para vocês 3 perguntas acerca do que a gente aprendeu até agora. Então vocês viram que nós falamos aqui sobre preço do minério, que tem colaborado com o preço do carvão mineral, que tem colaborado, preço do aço tem subido, tem colaborado com o preço do carvão vegetal, o preço da madeira, petróleo e dólar, que prejudicam um pouco, mas de uma certa forma empurram produtores a aumentarem ou serem mais otimizados em termos de eficiência e principalmente as inovações que vêm surgindo, os novos acordos geopolíticos, as mudanças geopolíticas que têm acontecido no mundo e também os acordos internacionais que têm favorecido em muito o Brasil em alguns aspectos de economia circular, de economia verde, de descarbonização. E você que é produtor de carvão vegetal pode ser muito beneficiado com relação a isso. Inclusive tem 1 ou 2 vídeos aqui meus sobre crédito de carbono em carvão, você clica, vou deixar aqui no card também, ou você digita
crédito de carbono e carvão vegetal, que você vai encontrar o meu vídeo aí no canal do YouTube. Agora vamos responder as 3 perguntas. Por que o carvão vegetal não para de subir de preço? Nós vivemos um contexto único de mudança de paradigma, uma mudança nacional e uma mudança mundial e uma mudança também geopolítica. Isso tem feito com que o carvão suba de forma brutal. Existe também escassez. Essas mudanças aconteceram de forma muito rápida e entre o plantio de florestas, a produção de carvão vegetal e o abastecimento das indústrias gera um delay, gera uma escassez que faz com que o preço suba. Gente, até quando e a quanto que o carvão vai subir de preço? Bom, gente, é difícil dizer, mas o preço vem escalando cada vez mais. A gente vive ciclos de altas e baixas, mas geralmente esses ciclos siderúrgicos e esses ciclos industriais, eles tendem a ser um pouco longos. Então, quando o preço do carvão sobe, ele passa meses, às vezes anos mais alto e volta a cair novamente. Então, você tem que aproveitar essa janela e maximizar o seu lucro durante essa janela, ok? Daniel, mas será que agora é hora de investir em carvão vegetal ou é hora de colocar o pé no freio? Gente, agora é hora de você fazer as duas coisas. Você precisa, primeira coisa, de lastro. O que é lastro? Não adianta você fazer carvão se você não tem madeira. Se sua madeira estiver muito cara e a madeira a gente sabe que ela... E a gente sabe que a madeira, ela é essencial para a produção de carvão vegetal. E quando se faz carvão vegetal, as florestas rapidamente, assim, quando eu converso com o produtor, não, minha floresta acabou muito rápido. Por quê? O preço do carvão tá grande, o pessoal acelera a produção, entrega para esse siderúrgico, rapidamente a sua base florestal diminui. Então, primeira coisa, tem que ter lastro. Então, comprar matéria-prima barata. Você tem que ter lastro financeiro também. Você tem que ter reserva. Lembre-se de sempre fazer sua reserva de emergência, ter seu lastro para sua empresa, para que ela passe momentos difíceis. Mas se você tem lastro, se você tem matéria-prima de qualidade, continue investindo, que você ainda vai lucrar e você vai poder lá na frente pisar o pé no freio de forma estratégica. Segundo, comece a enxugar a máquina. Não é porque está ganhando muito dinheiro agora em carvão vegetal que você vai gastar rios de dinheiro. Agora é o momento de você investir em eficiência, investir em rendimento. Tem um monte de vídeo aqui meu no canal que fala sobre rendimento, eficiência, para você tornar a sua cadeia produtiva de carvão vegetal mais profissional. Terceiro, agora é a hora de você juntar dinheiro para propor novos usos e aplicações para carvão vegetal. É a hora de você enxergar novos cenários, novas parcerias, ganhar força, para que quando esse ciclo de prosperidade e lucro alto passe, você permaneça no mercado e os fracos deixem, porque a vida é exatamente isso, de ciclos, em que os mais bem-sucedidos, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos, eles perdem, eles deixam de existir ali. Então é hora de você se tornar forte, criar parcerias fortes, criar um sistema profissional de produção de carvão vegetal. E eu não vou descansar até que você ganhe muito dinheiro com carvão vegetal. Sucesso nos seus empreendimentos de vida, sucesso nos seus projetos de carvão. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.